Você já se perguntou por que seu coração vive inquieto mesmo quando tudo ao redor parece calmo? Por que mesmo nas horas de silêncio, há uma tempestade dentro de você que não se cala? E se eu te dissesse que Jesus deixou, escondido nas páginas da Bíblia, um ensinamento silencioso, profundo e libertador, capaz de acalmar sua alma nos dias mais sombrios? E se eu te dissesse que Jesus não apenas compreende sua ansiedade, mas ensinou um caminho prático, espiritual e poderoso para superá-la? E que este caminho está sendo revelado a você agora, neste exato momento, como resposta direta às suas orações mais íntimas? A maioria das pessoas acredita que a ansiedade é um fardo inevitável da vida moderna, mas poucos sabem que existe um segredo oculto nas palavras do próprio Cristo, um poder que, se compreendido e aplicado, pode libertar a sua mente das correntes invisíveis que a prendem. Este não é apenas mais um vídeo, é um convite sagrado a uma jornada espiritual que pode mudar completamente a forma como você vive, pensa e sente. Porque a ansiedade, meu irmão, minha irmã, não é apenas um sentimento, é uma prisão interior. E Jesus veio para libertar os cativos. Há uma chave espiritual deixada por ele para abrir essa cela. Só que essa chave não está nas mãos do mundo. Ela está nas suas palavras, nos seus gestos, nos momentos mais intensos de sua jornada aqui na Terra. E você vai conhecê-la agora. Nos próximos minutos vamos explorar as Escrituras como você talvez nunca tenha feito. Descobriremos como Jesus enfrentou a angústia no Getsêmani, como respondeu às tentações do deserto, como ensinou os discípulos a lidarem com o medo e como ele, até mesmo em silêncio, ofereceu o consolo mais poderoso que existe, a certeza de que não estamos sozinhos em nossa dor. Vamos caminhar juntos pelas passagens que revelam o método divino para transformar a ansiedade em paz, inquietação em oração viva e angústia em entrega verdadeira. Você vai descobrir que existe um poder que muitos ignoram, o de conversar com Deus em silêncio, permitindo que o Espírito Santo transforme seu coração de dentro para fora. Prepare-se. Este vídeo é mais do que um estudo. É uma revelação. Um chamado. Uma resposta. Há uma mensagem de Deus esperando para ser compreendida por você. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe uma batalha espiritual travada na mente de milhões de cristãos, e você está prestes a receber estratégias celestiais para vencê-la. Mas antes de começarmos essa jornada, quero te pedir algo que vai fortalecer essa comunhão. Comente agora mesmo a frase "Paz em Cristo" aqui abaixo. Isso não é só um gesto, é um compromisso público com a fé, com a transformação, com a mensagem que Deus está prestes a plantar em seu coração. Ao escrever essa frase, você estará dizendo ao céu: Senhor, eu estou pronto. E se você acredita que essa mensagem pode salvar, consolar e edificar outras vidas, curta este vídeo agora. Quando você faz isso, o YouTube entende que este conteúdo é importante e mostra ele para outras pessoas que estão sofrendo em silêncio. Assim você se torna um instrumento de Deus para espalhar a esperança. E por isso eu te elogio. Você está fazendo parte de algo muito maior. Você é parte viva deste ministério. Não se esqueça de se inscrever no canal também. Muitas pessoas usam esse espaço como refúgio espiritual porque não têm uma igreja por perto. Aqui elas encontram um lugar de acolhimento, de estudo, de oração. E quanto mais você participa, mais essa chama se espalha. Lembre-se, a ansiedade se alimenta do isolamento. Mas aqui, ninguém caminha sozinho. Comente "Paz em Cristo", curta, se inscreva e prepare-se. O penúltimo ensinamento de hoje pode ser a chave para desbloquear uma bênção que sua alma vem buscando há anos. Agora se recolha um instante. Respire fundo. Coloque a mão sobre o peito e peça em silêncio: Senhor, fala comigo, porque a partir de agora vamos mergulhar na palavra viva. Vamos começar o estudo. 1. A angústia no Getsêmani. Quando Jesus nos ensina a orar com o coração em chamas. Há uma cena nas Escrituras tão intensa, tão humana e tão divina ao mesmo tempo, que ela nos coloca diante do próprio coração de Cristo, pulsando em agonia.
No jardim do Getsêmani, na véspera de sua crucificação, Jesus viveu uma das experiências mais angustiantes de sua jornada na Terra. E é justamente ali, nesse momento de trevas, que ele nos ensina como lidar com a ansiedade que invade nossa alma. Não com teorias, mas com oração viva, autêntica, visceral. Minha alma está profundamente triste até a morte, diz ele aos discípulos em Mateus, capítulo 26, versículo 38. Veja bem, o Filho de Deus, aquele que caminhava sobre as águas, que expulsava demônios com uma palavra, agora está prostrado dizendo que sua tristeza é profunda. Jesus não esconde o que sente, ele não disfarça sua dor. Ele revela que orar não é fingir força, mas derramar a fraqueza diante do Pai. Quantas vezes você já tentou esconder de Deus o que sente? Quantas vezes silenciou sua dor por acreditar que não devia sentir tudo isso? No Getsêmani, Jesus ensina que não há oração poderosa sem honestidade. A ansiedade começa a ser vencida quando deixamos de lutar contra o que sentimos e passamos a apresentar tudo a Deus, exatamente como está. Mas a oração de Jesus vai além do desabafo. Ela se transforma num ato de entrega. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, versículo 39. Aqui está o segredo, que transforma a angústia em paz. Não é o fim da luta que traz alívio, mas o realinhamento do coração à vontade do Pai. Neste exato momento, talvez você esteja vivendo um Getsêmani na sua vida. Uma estação em que os medos te cercam, os pensamentos te sufocam, e o silêncio de Deus parece gritar mais alto que tudo. Mas ouça com atenção. Jesus não fugiu. Ele permaneceu. Ele orou. Ele chorou. E por meio da oração, ele foi fortalecido para enfrentar o que viria. Isso quer dizer que você também pode ser fortalecido, se orar como ele orou. Note um detalhe poderoso. Jesus volta aos discípulos e os encontra dormindo. Ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, versículo 41. A ansiedade, muitas vezes, é alimentada por distrações espirituais. Dormimos quando devíamos vigiar. Nos desconectamos quando mais precisávamos estar firmes. Jesus nos ensina a não enfrentarmos a ansiedade sozinhos. Ele pede companhia, pede oração conjunta. Quem são os Pedro, Tiago e João da sua vida? Com quem você pode dividir sua luta? A comunhão espiritual é um escudo contra a opressão mental. E ainda há um elemento oculto nessa cena. O suor de Jesus se transforma em gotas de sangue. Lucas, capítulo 22, versículo 44. Essa condição é conhecida como hematidrose, um fenômeno raro que ocorre em momentos de estresse extremo. Por que a Bíblia nos dá esse detalhe? Para nos mostrar que Jesus não apenas entende a ansiedade, ele a sentiu em seu próprio corpo. Não estamos falando de um Deus distante, mas de um Salvador que passou exatamente pelo que você passa. Ele conhece a dor da alma sufocada. E aqui vem uma revelação profunda. A oração de Jesus no Getsêmani não impediu a cruz, mas foi essa oração que o sustentou durante ela. Deus não prometeu que eliminaria todas as nossas batalhas, mas prometeu que por meio da oração nos fortaleceria para vencê-las. A oração, quando nasce do fundo do coração, é como um fio invisível que conecta a alma aflita ao céu. É nela que a ansiedade começa a perder seu domínio. Hoje, talvez a sua oração precise mudar. Não peça apenas que Deus elimine o problema. Peça força para atravessá-lo com fé. Diga como Jesus: seja feita a tua vontade. Esse é o ponto de virada. O coração que se rende encontra descanso. A alma que se curva encontra libertação. A oração não é uma fuga da ansiedade. É o campo onde ela é enfrentada e vencida. E quanto mais você ora, mais o Espírito Santo começa a ocupar os espaços que os pensamentos ansiosos um dia dominaram.
Agora mesmo, se recolha. Feche os olhos por alguns segundos. Imagine-se no jardim. Ouça Jesus orando. Junte-se a Ele e diga: Pai, não quero mais lutar sozinho. Ensina-me a orar com verdade, com fé, com entrega. No próximo bloco, vamos mergulhar em outra lição poderosa. Como Jesus enfrentou o deserto da tentação e usou a palavra como arma contra os ataques mentais. Uma revelação profunda sobre a força da Escritura como escudo para a alma. 2. O deserto da tentação. A palavra como arma contra os ataques da mente. O deserto não é apenas um lugar geográfico na Bíblia, é um símbolo espiritual. Um ambiente onde a alma é testada, onde o silêncio se torna ensurdecedor e onde pensamentos negativos ganham volume. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Mateus, capítulo 4, versículo 1. E ali, enfrentou sozinho um tipo de batalha que muitos de nós enfrentamos hoje. Uma guerra mental. Durante 40 dias e 40 noites, sem alimento e sem companhia humana, Jesus permaneceu no deserto. E foi justamente quando seu corpo estava mais fraco que o inimigo decidiu atacar. Assim acontece conosco. A ansiedade, a dúvida e o medo se tornam mais ferozes quando estamos vulneráveis. Mas o que impressiona é a resposta de Jesus. Ele não grita, não se desespera, não discute. Ele responde com a palavra. Está escrito. Essas são as palavras que ecoam como espadas. No deserto. 3 vezes o inimigo tenta distorcer a verdade, e 3 vezes Jesus responde com versículos da Escritura. Mateus capítulo 4, versículos 4, 7 e 10. Esse padrão nos ensina algo profundo. A mente ansiosa não se liberta com pensamentos positivos ou frases motivacionais. Ela é curada com a verdade eterna da palavra de Deus. Quando o inimigo sussurra que você é fraco, a palavra responde: Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Quando ele diz que Deus te abandonou, a palavra declara: Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Hebreus 13, versículo 5. Quando ele ameaça seu futuro, a palavra promete: Os planos que tenho para ti são de paz e não de mal. Jeremias 29, versículo 11. Jesus nos mostra que a Bíblia não é um amuleto, é uma arma. E mais do que isso, é um escudo para a mente. A ansiedade prospera na ausência da verdade. Quando deixamos a mente vagar sem direção, ela se torna campo fértil para todo tipo de pensamento sombrio. Mas quando a preenchermos com a palavra, criamos um muro de proteção espiritual. Observe o detalhe. Satanás também usa versículos, mas distorcidos. Isso significa que não basta conhecer a Bíblia, é preciso discerni-la com o Espírito. A mente ansiosa muitas vezes interpreta erroneamente até mesmo as verdades divinas. Quantas pessoas, dominadas pelo medo, acreditam que estão sendo castigadas por Deus, quando na verdade estão sendo chamadas ao arrependimento e à cura? Jesus no deserto nos ensina que o domínio da mente começa com o domínio da linguagem espiritual. Ele não dialoga com o inimigo. Ele não tenta convencê-lo. Ele não cede às emoções. Ele proclama verdades absolutas. Essa é uma estratégia que você pode aplicar agora mesmo. Quando um pensamento opressor surgir, não o acolha. Confronte-o com a Escritura. Se sua mente estiver dizendo: Você não é suficiente, diga em voz alta: Eu sou filho, de Deus, herdeiro, com Cristo. Romanos 8, versículo 17. Se o pensamento for: Você vai perder tudo, responda: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Se o medo sussurrar: Você está sozinho, proclame: O Senhor está comigo, não temerei. Salmo 118, verso 6. A mente de Cristo estava repleta da palavra. Por isso mesmo no deserto, ele não se desestruturou. E aqui está uma chave poderosa. O deserto não é o lugar da destruição, mas da definição.
Ali, Jesus não apenas venceu o inimigo, ele definiu diante do céu e da terra que sua mente pertencia ao Pai. Você pode fazer o mesmo. Comece hoje a criar um arsenal espiritual. Selecione versículos que falem diretamente com suas dores, dúvidas e medos. Memorize-os, medite neles, fale em voz alta. Transforme sua mente num campo sagrado onde a palavra seja a primeira voz que se ouve. E lembre-se, o deserto tem fim. O texto nos diz que depois da tentação, os anjos vieram e o serviram. Mateus capítulo 4, versículo 11. A paz chega. O alívio vem, mas é preciso permanecer firme na palavra durante a batalha. No próximo bloco vamos mergulhar em uma parábola, esquecida por muitos, mas que contém uma revelação profunda. A preparação do solo da mente segundo a parábola do semeador. Descobriremos por que pensamentos negativos se enraizam com tanta facilidade e como cultivar uma mente fértil para a paz de Deus. 3. A parábola do semeador, preparando o solo da mente para receber a paz. Jesus nunca falou por acaso. Cada parábola carregava um mapa espiritual. E em Mateus capítulo 13, ele compartilha uma das mais poderosas lições sobre como os pensamentos, bons ou ruins, encontram lugar em nossa mente. A parábola do semeador não fala apenas de sementes ou de colheita. Ela fala da sua mente, da forma como sua alma recebe a palavra, dos tipos de solo que existem dentro de cada um de nós. Cristo descreve 4 solos, 4 tipos de terreno onde a semente da palavra é lançada, mas espiritualmente, ele está revelando 4 estados mentais, 4 formas como cada pessoa lida com o que ouve de Deus. E aqui está o ponto: o tipo de solo determina o fruto. A ansiedade, o medo e a dúvida crescem em solos despreparados, mas a paz só floresce onde há profundidade, entrega e vigilância. O primeiro solo é à beira do caminho. Jesus diz que ali a semente não entra. Vem o inimigo e a rouba. Este é o solo da superficialidade. Quantas vezes você escutou uma palavra poderosa, mas minutos depois os pensamentos ansiosos a sufocaram? Essa mente é tão exposta, tão distraída, que o inimigo nem precisa insistir. Ele rouba antes que a semente toque a alma. O segundo solo é pedregoso. Recebe com alegria, mas não tem raiz. Quando vem a aflição, tudo murcha. É a mente que deseja paz, mas não suporta o processo. Crê por um momento, mas desmorona ao primeiro sinal de adversidade. É aquela fé que dura até a primeira má notícia. A ansiedade toma conta quando não há profundidade. O terceiro solo é espinhoso. As sementes crescem, mas são sufocadas pelas preocupações do mundo. Aqui está um retrato exato da mente moderna, cheia de boas intenções, mas congestionada de pensamentos, tarefas, comparações, cobranças. A palavra até brota, mas não respira. A fé até acende, mas não permanece. Esse é o solo onde a ansiedade reina como mato alto escondendo a luz. Mas há esperança. O solo bom. Não porque nasceu bom, mas porque foi preparado. Jesus mostra que o bom solo é aquele que ouve, entende e pratica. Ou seja, é uma mente trabalhada, cultivada, vigiada. Uma mente onde a palavra encontra espaço para crescer. Mas como preparar esse solo? A própria Escritura nos dá as ferramentas. 1. Arranque as pedras. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. É hora de olhar para dentro com coragem. Em que áreas você está resistindo à ação da palavra? Onde estão os bloqueios, os traumas, os padrões que você justificou por tanto tempo? 2. Queime os espinhos. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Quais distrações têm sufocado a sua fé? Redes sociais, notícias, relacionamentos tóxicos. A ansiedade se fortalece no ambiente da distração. Elimine o excesso. Poda o que não dá fruto. 3. Regue com meditação. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor.
e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, verso 2. Ler a Bíblia não é o suficiente. É preciso meditar, repetir, relembrar. Deixar que a palavra dispute espaço com os pensamentos automáticos. Quanto mais ela ocupa sua mente, menos lugar sobra para a ansiedade. 4. Proteja o solo. O agricultor não grita com os pássaros, ele protege a terra. E você, tem protegido sua mente? Com o que você alimenta sua alma? Quem tem acesso às suas emoções? A mente é um jardim, ou você cultiva a paz, ou permite que os espinhos cresçam sem limite. O segredo está aqui. A ansiedade não é eliminada com força de vontade. Ela é desarmada quando a palavra cria raízes profundas. E essas raízes só crescem onde há espaço, luz e cuidado. Jesus contou essa parábola para revelar que a condição da mente determina o destino da fé. Uma mente endurecida repele o consolo divino. Uma mente distraída não retém a promessa. Mas uma mente trabalhada pelo Espírito se torna solo fértil para a esperança e a confiança e a paz. Agora mesmo pare e pergunte: que tipo de solo é minha mente hoje? E então ore: Senhor, prepara o meu coração para te receber. Remove as pedras da resistência, queima os espinhos da distração e planta em mim a tua paz. No próximo bloco, vamos conhecer o filtro divino revelado por Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 8, e entender como ele nos ensina a reprogramar a mente ansiosa com o pensamento do céu. 4. O filtro divino. Como reprogramar sua mente. Segundo Filipenses. Imagine uma mente capaz de filtrar pensamentos antes mesmo que eles se enraizem. Um espírito treinado para reconhecer de imediato o que vem de Deus e o que vem do inimigo. Um coração que escolhe o que guardar e o que rejeitar. Isso não é fantasia. É exatamente o que o apóstolo Paulo ensina em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Uma passagem que é, ao mesmo tempo, um mandamento e uma promessa. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Essas palavras não foram escritas em um momento de tranquilidade. Paulo estava preso, cercado por angústia, cansaço físico e incerteza. No entanto, sua mente estava em paz. E ele revela o motivo. Ele escolhia no que pensar. Filipenses 4, versículo 8, é o que podemos chamar de filtro divino. São 8 critérios, 8 portas, pelas quais todo pensamento deve passar, antes de entrar no seu coração. O segredo está aqui. A ansiedade muitas vezes nasce de pensamentos que nunca deveriam ter sido acolhidos. A mente desprotegida é vulnerável, mas a mente guiada pelo Espírito é seletiva. Vamos decodificar esse filtro. 1. Verdadeiro. Este pensamento está alinhado com a verdade de Deus ou é uma mentira disfarçada? Muitas ansiedades nascem de suposições, exageros, conclusões precipitadas. A verdade liberta. O engano aprisiona. 2. Nobre. Este pensamento eleva minha alma ou a arrasta para a vulgaridade. Há uma nobreza espiritual que precisa ser preservada. O cristão não pode se permitir pensamentos mesquinhos, vingativos, impuros. 3. Justo. Este pensamento promove a justiça ou a injustiça. Ele me leva à misericórdia ou ao julgamento precipitado. A ansiedade se alimenta da distorção de valores. Uma mente justa encontra equilíbrio. 4. Puro. Este pensamento conserva minha santidade ou me afasta dela? Pensamentos impuros não são apenas os sensuais, mas todos aqueles que mancham a alma com venenos sutis. A pureza é um refúgio para o ansioso. 5. Amável. Este pensamento me inspira a amar ou a endurecer o coração? A amabilidade não é fraqueza, é fruto do Espírito. É um estado de disposição interior que combate o rancor e a agressividade. 6. De boa fama.
Este pensamento constrói ou destrói minha visão do outro? O que é de boa fama edifica, consola, traz luz. O que é malicioso espalha sombras. A mente ansiosa costuma distorcer a realidade. 7. Virtuoso. Este pensamento me torna melhor? Me aproxima da coragem, da fé, da esperança, ou me afasta de mim mesmo? A virtude é um termômetro espiritual. Quando ausente, algo está errado no interior. 8. Digno de louvor. Este pensamento glorifica a Deus? Se Jesus estivesse ao seu lado, ele sorriria diante desse pensamento ou se entristeceria? Agora, pense na sua mente como um portão espiritual. A cada pensamento que chega, faça o exercício. Esse pensamento passa pelo filtro de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Se não passa, não entra. Rejeite. Declare em voz alta: em nome de Jesus, minha mente é morada do Espírito Santo. Isso não é superstição, é posicionamento espiritual. Paulo sabia que pensamentos negativos, uma vez aceitos, formam fortalezas. Por isso, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, ele nos diz para levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Isso significa prender, interrogar, examinar e submeter cada ideia à luz da palavra. Aqui está uma prática poderosa. Escreva os 8 filtros em um papel e cole perto do lugar onde você ora ou trabalha. Quando a ansiedade bater, volte a esse filtro. Faça dele sua armadura diária. Com o tempo, sua mente será treinada. Você começará a reconhecer mais rapidamente os pensamentos que são setas do inimigo e os que são sementes de Deus. O próprio Paulo conclui: o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Filipenses 4, versículo 9. A paz não é mágica. É consequência de uma mente cultivada, protegida, disciplinada. O Deus da paz habita onde os pensamentos são guiados pela sua palavra. Você pode, a partir de hoje, decidir o que pensa. E essa decisão pode mudar tudo. No próximo bloco, vamos visitar o coração de um homem que enfrentou o cansaço mental e encontrou em Deus a fonte da renovação. Davi, nos Salmos, e o segredo para restaurar uma mente esgotada. 5. O segredo de Davi. Como renovar a mente cansada? Com os Salmos, há dias em que a alma simplesmente se esgota. Dias em que os pensamentos se tornam pesados como rochas e a mente, sobrecarregada, parece gritar em silêncio. São momentos em que orar parece difícil, acreditar se torna árduo e até respirar dói. E é nesses dias que encontramos nos Salmos o alívio de que precisamos, porque neles, Davi revela não apenas sua adoração, mas também sua dor mais crua e o caminho espiritual que encontrou para renovar a mente. Davi não era um homem comum. Era rei, guerreiro, poeta, músico. Mas, acima de tudo, era um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. E isso não porque era perfeito, mas porque tinha coragem de ser honesto diante de Deus. Davi não escondia suas emoções. Ele as transformava em oração. Ele sabia que só poderia vencer as guerras externas se vencesse, primeiro, as batalhas da mente. No Salmo 13 ele escreve: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Aqui está um homem em desespero. Rei quebrado por dentro. Mas observe, Davi não se cala. Ele ora. Ele não foge da angústia. Ele a entrega. Esse é o primeiro segredo da renovação. Oração honesta. Não aquela oração formal, fria, cheia de palavras bonitas, mas aquela que vem com lágrimas, com voz embargada, com o coração nu. Quando a mente está cansada, Deus não espera discursos. Ele espera verdades. Diga o que sente, mesmo que seja confuso, mesmo que pareça errado. Deus já sabe. Mas quando você diz, algo muda dentro de você.
A oração honesta quebra o ciclo da ansiedade, porque ela desarma a ilusão do controle. O segundo segredo está no Salmo 143, versículo 5. Lembro-me dos dias antigos, medito em todas as tuas obras, e considero o que as tuas mãos têm feito. Quando a mente está fraca, é fácil esquecer o que Deus já fez. Por isso, Davi ativa sua memória espiritual. Ele se recusa a permitir que o cansaço o faça esquecer das vitórias passadas. Ele puxa da lembrança os dias em que Deus agiu. Esse é um remédio poderoso contra o desespero. Lembrar do que Deus já fez é combustível para crer no que Ele ainda fará. Pense agora, quantas vezes Deus te sustentou quando você achava que não suportaria? Quantas portas se abriram quando tudo parecia trancado? Quantas respostas vieram quando você já havia desistido de perguntar? A mente cansada precisa ser alimentada por testemunhos, inclusive os seus. O terceiro segredo é a declaração de fé antes da evidência. Davi, ainda no meio da dor, declara: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Isso é loucura para o mundo, mas é fé para os filhos de Deus. Ele não espera sentir paz para declarar paz. Ele declara, e a alma acompanha. Ele ordena a si mesmo: Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Salmo 42, verso 5. Davi se prega a si mesmo. Ele se lembra da promessa. Ele toma posse da verdade. Você pode fazer isso agora. Mesmo que sua mente esteja carregada, mesmo que os pensamentos estejam te atacando, pare e diga: Minha mente pertence a Cristo. O Senhor cuida de mim. Eu não estou só. Essas palavras repetidas com fé vão começar a abrir espaço na sua alma para a entrada da paz divina. Mas há mais. Davi também nos ensina a transformar a adoração em arma espiritual. Quando não souber mais o que pensar, cante. Quando não conseguir mais raciocinar, louve. A música espiritual tem um poder profundo de reorientar a alma. Salmos como o 27, o 46 e o 91 são como cânticos de guerra contra a ansiedade. Leia-os em voz alta, memorize trechos, transforme-os em oração. E por fim, Davi nos mostra algo crucial. Ele não negava seu cansaço, mas ele nunca o transformava em desculpa para parar. Ele chorava sim, mas depois se levantava. Ele questionava, sim, mas continuava caminhando. Isso é o que faz a diferença. A mente cansada não precisa de culpa, precisa de direção. Se você chegou até aqui, saiba, Deus te trouxe para renovar suas forças. Ele conhece sua exaustão. E mais do que isso, Ele já preparou consolo, refrigério e descanso para a sua alma. Mas o caminho começa com a rendição. Pare de fingir que está bem. Coloque tudo diante do Senhor. E repita agora, em voz baixa ou em pensamento: Ainda que a minha mente esteja cansada, eu confiarei. O Senhor é meu pastor. Ele restaurará minha alma. No próximo bloco, vamos descobrir como Jesus usou a autoridade espiritual para libertar pessoas oprimidas por pensamentos obsessivos, e como esse mesmo poder está disponível para você hoje. 6. O poder da autoridade espiritual. Jesus e a libertação da mente oprimida. Há pensamentos que não são apenas frutos da ansiedade comum. Eles não nascem da lógica nem da emoção. São intrusos, sementes de confusão, medo, desvalorização, desespero. Pensamentos que insistem em aparecer nos momentos de maior vulnerabilidade espiritual. E quando se tornam constantes, profundos, pesados, eles revelam algo ainda mais sério. Uma opressão espiritual silenciosa, mas real. Jesus, em sua missão terrena, não apenas curou corpos, ele libertou mentes. E fez isso com autoridade. Em Marcos capítulo 5, por exemplo, encontramos um homem possuído, morando entre os sepulcros, gritando dia e noite, cortando-se com pedras. Um retrato extremo, sim, mas revelador. Esse homem simboliza o que acontece quando pensamentos opressores tomam conta da alma. Ele vivia isolado, desfigurado, sem controle, sem paz. Mas ao ver Jesus mesmo à distância, ele corre até ele.
E Jesus pergunta: qual é o teu nome? Marcos 5, versículo 9. Essa pergunta revela um princípio espiritual profundo. Para libertar a mente, é preciso identificar a origem do pensamento opressor. Nomear é tomar autoridade. O inimigo quer confusão, caos, silêncio. Jesus quer clareza, quer revelação. Ele expõe aquilo que aprisiona. Quantos de nós convivemos com pensamentos destrutivos sem jamais questioná-los? Você não presta. Ninguém te ama. Sua vida não tem sentido. Pensamentos assim não são meras frases internas. São dardos inflamados lançados para enfraquecer sua fé e controlar seu destino. Mas você pode fazer como Jesus fez: perguntar, confrontar e ordenar. Quando um pensamento destrutivo surgir, declare em voz alta: esse pensamento não me define. Eu sou filho de Deus. Esse medo não é meu, foi comprado na cruz. Minha mente pertence a Cristo, todo pensamento contrário saia agora. Jesus não discutiu com os demônios. Ele ordenou: sai dele, espírito imundo. Marcos 5, versículo 8. E aqui está um segredo espiritual. A mente só se liberta quando a autoridade é usada. Muitos oram pedindo libertação, mas ainda dialogam com o inimigo, ainda negociam com pensamentos tóxicos, ainda racionalizam suas dores. Jesus nos ensina a ser firmes, diretos, posicionados espiritualmente. Outro ponto essencial: a mente liberta precisa ser preenchida. Jesus diz em Lucas capítulo 11, versículos 24 a 26, que quando um espírito sai de alguém e volta a encontrar a casa vazia, ele retorna com outros 7 piores. Isso nos mostra que expulsar o mal não é suficiente. É preciso ocupar o espaço com a presença de Deus. Aqui vai uma prática espiritual poderosa. Depois de rejeitar um pensamento opressor, cante um louvor. Leia um salmo em voz alta. Ore em línguas ou com sinceridade. Coloque um versículo para meditar. Escreva uma declaração de fé no papel e leia 3 vezes ao dia. Transforme sua mente num altar. Não deixe espaço vazio. E saiba, usar a autoridade espiritual não é arrogância, é obediência. Paulo nos lembra: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Pensamentos obsessivos são fortalezas, mas elas caem diante da palavra, diante da autoridade do nome de Jesus. Agora mesmo feche os olhos por um instante e diga com fé: em nome de Jesus, eu rejeito toda a opressão mental. Eu declaro que minha mente está sob o domínio do Espírito Santo. Pensamentos de morte, solidão, confusão e pânico não têm mais lugar. Eu sou livre. Cristo me libertou. E lembre-se, há batalhas espirituais que exigem também ajuda humana. Terapia, apoio médico, oração comunitária. Tudo isso pode ser parte do plano de Deus. A fé não exclui o cuidado, ela o inspira. No próximo bloco, vamos entender como Paulo, mesmo acorrentado em uma prisão romana, manteve uma mente firme, protegida e em paz. Descobriremos o sistema de defesa espiritual que ele criou para manter a libertação mental no dia a dia. 7. O sistema de defesa mental de Paulo. Blindando a mente mesmo em prisões. Imagine-se acorrentado, injustiçado, em um ambiente escuro, úmido, rodeado de incertezas e ameaças. Esse era o cenário físico onde Paulo estava quando escreveu sua Carta aos Filipenses, uma das mais inspiradoras e esperançadas do Novo Testamento. O que torna isso extraordinário não é apenas a fé que ele mantinha, mas a paz que transbordava de suas palavras. Como alguém poderia manter a serenidade num lugar que representa o fim para tantos? A resposta está naquilo que podemos chamar de sistema de defesa espiritual. Paulo não apenas resistia mentalmente ao sofrimento, ele vivia acima dele, e isso porque sua mente estava programada não para reagir ao ambiente, mas para permanecer firme nas verdades eternas. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo revela esse sistema em 4 etapas que podem e devem ser aplicadas por todo cristão que luta contra a ansiedade. 1.
Reconheça a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo começa com uma ordem, mas ela parte do reconhecimento de que a ansiedade existe. Ele não diz, não sintam, mas não andem, ou seja, não vivam guiados por ela. A palavra grega usada para ansiosos significa dividido, por dentro. A mente ansiosa é uma mente fraturada, partida entre fé e medo, presente e futuro, razão e emoção. O primeiro passo do sistema é identificar esse estado, admitir: minha mente está dividida, e então decidir não caminhar a partir dessa divisão. 2. Substitua a ansiedade pela oração específica. Em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Aqui Paulo nos ensina a trocar a linguagem da ansiedade pela linguagem da fé. Ansiedade é pensamento descontrolado. Oração é pensamento direcionado. E mais, ele fala de súplica com gratidão. Parece um paradoxo, mas é uma chave poderosa. Suplicar com fé e agradecer antes da resposta é o que ativa o mover espiritual. Quando você ora assim, você declara: eu creio que Deus já está agindo, mesmo que eu ainda não veja. 3. Experimente a paz que excede o entendimento. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Paulo não promete uma explicação. Ele promete uma paz que vai além da explicação. E mais do que sentir essa paz, ele diz que ela guardará seu coração e sua mente. A palavra grega usada para guardar é a mesma usada para vigiar, como um soldado. Ou seja, a paz de Deus é ativa. Ela não é apenas conforto, é defesa. Ela vigia a sua mente. Ela se torna a muralha contra os ataques invisíveis. 4. Alimente a mente com o que é de Deus. Logo após ensinar sobre a paz, Paulo escreve o versículo que já vimos no bloco anterior. Filipenses 4, versículo 8. Isso porque a paz não se mantém sem vigilância. A mente vazia é um convite ao retorno da ansiedade. Por isso ele nos diz o que pensar, como pensar, onde focar. O sistema só é completo quando depois da oração você alimenta a mente com o que é verdadeiro, justo, puro. Agora pense, você tem usado esse sistema? Ou tem apenas reagido? Quantas vezes você foi dominado pela ansiedade porque ignorou esses passos simples, mas profundos? Paulo escreveu isso da prisão. E talvez você esteja em uma prisão emocional agora. Mas saiba, se a mente for liberta, o corpo e as circunstâncias não serão mais cadeias. A prática diária desse sistema transforma a mente num território sagrado. Aqui estão algumas atitudes práticas que você pode começar hoje mesmo. Ao acordar, entregue seus pensamentos a Deus antes de pegar no celular. Faça uma lista das situações que geram ansiedade e uma por uma converta em petições. Durante o dia, quando sentir que a mente está se agitando, pare por 60 segundos e diga: Senhor, eu te entrego isso. Guarda minha mente com a tua paz. À noite, escreva 3 motivos para agradecer. A gratidão é o cimento espiritual da paz. Paulo nos mostra que a paz não é ausência de problemas, é presença de disciplina espiritual. E mais do que isso, é resultado de uma mente governada pela fé e não pelas circunstâncias. Esse sistema de defesa não é teórico. Ele funciona. Ele é seu. Está nas Escrituras. Está ao seu alcance. No próximo bloco, veremos como a fé silenciosa, muitas vezes esquecida, pode ser a arma mais poderosa contra a ansiedade. O poder oculto da oração feita em silêncio, quando o coração fala mais alto do que as palavras. 8. O poder do silêncio. Quando a alma ora sem palavras e o céu responde, vivemos em um mundo barulhento. Um mundo onde tudo exige pressa, opinião, resposta imediata. Até nossas orações, muitas vezes, se tornam corridas, cheias de palavras, repetidas como se Deus estivesse distante e fosse necessário convencê-lo com volume e insistência.
Mas a Bíblia nos revela um segredo esquecido. Há orações que não fazem barulho, mas que movem o céu com uma força sobrenatural. Sim, o silêncio também é uma linguagem espiritual. E há momentos em que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. Isso quer dizer que quando faltam palavras, Deus ainda entende a alma. Quando tudo o que você consegue fazer é chorar ou suspirar, Ele está ouvindo cada clamor do seu coração. A ansiedade costuma provocar um excesso de ruído interior. Pensamentos acelerados, cenários imaginados, discussões antecipadas, lembranças dolorosas. E nesse caos mental tentamos orar. Mas a mente está tão carregada que nem conseguimos organizar as palavras. É aí que entra o poder do silêncio. Observe o que diz Lamentações, capítulo 3, versículo 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. E o Salmo 62, verso 1 declara: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Esses versículos não falam de passividade, falam de confiança, de entrega. O silêncio espiritual não é ausência de fé, é a expressão mais pura dela. É quando você para de tentar controlar a situação e permite que Deus seja Deus. É quando o coração repousa, mesmo que a mente ainda esteja tentando entender. É quando você senta diante do Senhor e apenas respira, com reverência, com esperança, com rendição. Quantas vezes a ansiedade aumentou porque você tentou resolver tudo com sua própria força? Quantas vezes sua oração foi mais um desabafo ansioso do que um encontro com a paz? Há momentos em que é preciso apenas se ajoelhar, fechar os olhos e dizer internamente: Pai, eu estou aqui. Eu não tenho respostas, mas eu confio em Ti. Em 1 Samuel capítulo 1, encontramos Ana, mãe de Samuel, orando silenciosamente no templo. A Bíblia diz que seus lábios se moviam, mas nenhuma palavra se ouvia. E ainda assim Deus ouviu e respondeu. O sacerdote até achou que ela estivesse embriagada, tamanha era sua intensidade. Mas o Senhor discernia o clamor de sua alma, e Ana concebeu. Isso nos mostra que orações silenciosas também geram milagres. Talvez neste momento você esteja cansado de pedir, cansado de explicar a Deus tudo o que sente. Talvez você ache que não sabe orar. Mas a verdade é, se o seu coração se volta a Deus, mesmo sem uma só palavra, você já está orando. O Pai vê em secreto. Ele escuta o que ninguém mais escuta. Ele responde no tempo perfeito. Aqui está um convite prático e espiritual. Separe 5 minutos do seu dia para ficar em silêncio diante de Deus. Sem músicas, sem pedidos, sem preocupações. Apenas você, sua respiração e o Senhor. Se quiser, repita lentamente uma única frase: Jesus, acalma o meu coração. E então, deixe que o Espírito Santo faça o restante. Ele conhece suas lágrimas, seus medos, seus desejos. Esse tipo de oração cria um espaço interior para o agir de Deus. Ela silencia o tumulto, desarma a ansiedade e coloca o coração em um estado de prontidão para receber. Não é magia, é rendição. E a rendição verdadeira é silenciosa. O próprio Jesus, antes de momentos decisivos, se recolhia em oração solitária, afastando-se das multidões. Ele nos mostra que a intimidade com o Pai floresce no silêncio, porque ali não há distrações. Ali a alma fala como é. Ali a ansiedade perde o controle, porque a presença de Deus se torna maior do que qualquer preocupação. Agora mesmo, se puder, feche os olhos, respire fundo, coloque a mão sobre o coração e diga sem som, apenas em pensamento: Senhor, eu confio em Ti. Toma o meu silêncio como uma oração. No próximo bloco, vamos revelar como os Salmos de Davi contêm declarações espirituais que podem ser usadas como escudo mental nas horas de maior angústia, ensinando-nos a transformar o desespero em louvor vivo. 9. O louvor como arma espiritual. Como os Salmos transformam o desespero em paz. Há momentos na vida em que a dor sufoca, em que as palavras travam,
em que o peito aperta e a alma parece afundar num vazio sem fim. É nesses momentos que muitos sentem que a fé está desaparecendo, mas a verdade é que nessas horas, o louvor não é um adorno da fé. Ele é um grito de socorro disfarçado de adoração. Os salmos são a prova viva de que o louvor pode nascer até mesmo do fundo do abismo emocional. Davi, o autor da maioria deles, passou por traições, perseguições, perdas e crises profundas. Ele conhecia a ansiedade não como teoria, mas como realidade. E mesmo assim, ou melhor, justamente por isso, ele fazia do louvor a sua linguagem mais frequente. No Salmo 34, Davi escreve: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Mas o contexto deste versículo é surpreendente. Ele havia acabado de fingir-se de louco diante do rei Abimeleque para não ser morto. Estava sendo humilhado, perseguido, mas escolheu louvar. O que isso nos ensina? Que o louvor não depende das circunstâncias. Ele é uma escolha espiritual. Uma decisão de fé que declara: ainda que eu não veja, eu confio. A ansiedade se alimenta daquilo que está fora de controle. O louvor, por sua vez, declara que Deus está acima de tudo, inclusive das emoções. Quando você louva, mesmo sentindo dor, você não está sendo hipócrita. Você está exercendo autoridade espiritual sobre sua alma. Está dizendo a si mesmo: a minha dor é real, mas a minha fé também é. O Salmo 42, um dos mais intensos emocionalmente, expressa isso de forma belíssima. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. Aqui, Davi fala consigo mesmo. Ele confronta a própria ansiedade com uma declaração de fé futura. Eu ainda o louvarei. Não importa o que esteja acontecendo, ainda há louvor reservado. Ainda há um cântico que será cantado. Ainda há esperança de se levantar e adorar. Essa atitude muda tudo, porque o louvor gera ambiente. Ele transforma o clima espiritual ao redor. Ele expulsa a opressão. Ele constrange o inimigo. Em 1 Samuel 16, quando Saul era atormentado por espíritos malignos, Davi tocava a harpa e a presença demoníaca fugia. Isso não era apenas música, era guerra espiritual. Você pode aplicar esse princípio hoje. Quando a ansiedade te visitar, cante, mesmo que sua voz seja fraca, mesmo que você esteja chorando, mesmo que pareça estranho, cante, louve, proclame um salmo, leia em voz alta, transforme o quarto, o carro, o banheiro, qualquer lugar, em um altar. Aqui estão alguns versículos que você pode declarar como louvor nos momentos de crise. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, verso 4. Clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Salmo 120, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, versículo 1. Cada vez que você declara essas palavras com fé, algo se move no invisível. As fortalezas da ansiedade começam a ruir, porque a palavra de Deus, quando proclamada com fé, não volta vazia. Isaías, capítulo 55, versículo 11. E há algo ainda mais poderoso. Quando você louva no meio da dor, você se aproxima do próprio coração de Cristo. Jesus, na cruz, mesmo ensanguentado e humilhado, declarou as palavras do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Mas esse salmo, embora comece em agonia, termina em exaltação. Isso nos ensina que o louvor é uma ponte entre o sofrimento e a vitória. Agora faça um exercício espiritual. Escolha um salmo. Pode ser o 23, o 91, o 27 ou qualquer outro que fale ao seu coração. Leia em voz alta, como se estivesse orando. Depois, proclame uma frase com convicção, mesmo que sua mente ainda esteja ansiosa. Por exemplo, eu ainda o louvarei. Deus é a minha salvação.
Declare isso com a certeza de que seu louvor está sendo ouvido e que Deus está agindo, mesmo que em silêncio. A paz começa a brotar quando a alma canta, mesmo no meio da tempestade. No próximo bloco, vamos explorar a chave final desta jornada espiritual: como manter a libertação, a serenidade e o foco nos dias seguintes, quando o mundo volta a apertar e a mente tenta retornar ao caos. 10. Mantendo a libertação. Como permanecer em paz quando a ansiedade tenta voltar. Há algo que muitos não falam, mas que todo cristão já sentiu. Mesmo depois de uma experiência poderosa com Deus, mesmo depois de uma oração profunda ou de um momento de revelação, a ansiedade tenta voltar. Como uma sombra silenciosa, ela bate novamente à porta da mente. E se não estivermos preparados, podemos pensar que nada mudou, que tudo voltou ao ponto de partida. Mas aqui está a verdade espiritual. A libertação é um milagre, sim, mas a manutenção dela é um processo. E Jesus já nos alertou sobre isso. Em Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45, ele fala sobre o espírito imundo que sai do homem e, ao voltar, encontra a casa varrida e adornada, mas vazia. O espírito então traz consigo outros 7 piores. O que isso nos ensina? Que o perigo não está só no mal que sai, mas no bem que não permanece. Por isso, o ponto-chave aqui é: como manter a mente cheia da presença de Deus para que o inimigo não encontre mais espaço? A resposta está em 3 princípios espirituais fundamentais. 1. Vigilância diária. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, versículo 41. A ansiedade não se manifesta de uma vez só. Ela se infiltra, primeiro como preocupação, depois como medo, depois como desespero. É por isso que o cristão precisa ser vigilante com os seus pensamentos. Pergunte a si mesmo todos os dias: que tipo de conteúdo estou consumindo? Com quem tenho conversado? O que tem ocupado minha mente logo ao acordar e antes de dormir? O campo da mente precisa de vigilância constante, não com medo, mas com sabedoria. 2. Reposição espiritual contínua. A mente vazia será sempre um campo vulnerável. Por isso, preencha seu dia com semente espiritual. Comece o dia com um versículo. Ouça uma pregação enquanto se arruma. Ore enquanto caminha, dirige ou trabalha. Leia ao menos um salmo antes de dormir. Esses pequenos atos criam uma barreira espiritual que protege a alma da infiltração da ansiedade. A paz é um fruto, e como todo fruto, precisa de cultivo. Quem planta hoje, colhe amanhã. 3. Comunhão intencional. A ansiedade cresce, a solidão cresce no segredo. Mas ela perde força quando é exposta à luz da comunhão. Busque alguém de confiança para orar com você. Pode ser um amigo, um irmão da igreja, um grupo de WhatsApp, uma célula. Não importa a forma. O que importa é não andar sozinho. Jesus, no Getsêmani, mesmo sendo o Filho de Deus, chamou Pedro, Tiago e João para vigiar com ele. E mesmo que eles tenham dormido, o gesto mostra algo poderoso. Até o Salvador buscava apoio em oração. Além disso, há atitudes práticas que funcionam como escudos mentais. Tenha uma playlist de louvor pronta para quando a mente começar a se agitar. Faça uma lista de versículos que te dão força e leia em voz alta nos momentos de angústia. Memorize afirmações de fé como: eu não sou o que eu sinto, eu sou o que Deus diz que eu sou. A ansiedade não me define, a paz de Cristo habita em mim. E lembre-se, a paz não é um estado permanente que se instala de uma vez por todas. Ela é renovada diariamente, como o maná no deserto. A cada dia Deus dá a medida certa. Por isso não se frustre se amanhã a ansiedade bater novamente. Levante, ore, declare e siga. A constância vence o caos. Por fim, confie. Se Deus começou essa obra em você, Ele mesmo vai completá-la. Filipenses, capítulo 1, versículo 6.
A jornada espiritual é feita de altos e baixos, mas a vitória não está em nunca cair, e sim em nunca desistir. Cada oração feita, cada louvor cantado, cada salmo lido, cada silêncio ofertado, tudo isso é semente. E o Espírito Santo está cultivando uma nova mentalidade em você. No próximo e último bloco, vamos concluir essa jornada com uma reflexão profunda, um chamado à ação e um convite espiritual para aqueles que chegaram até o final, porque a bênção reservada para os perseverantes é sempre maior. Conclusão. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: você é especial. Não são muitos os que permanecem até o final de um vídeo como este. A maioria se dispersa, se perde no meio do caminho, deixa-se vencer pela agitação da mente e pelas distrações do mundo. Mas você ficou. E isso, meu irmão, minha irmã, é sinal de fome espiritual verdadeira. Você não veio até aqui apenas por curiosidade. Algo dentro de você estava clamando por resposta. E o Senhor, com amor e poder, atendeu ao seu clamor. Hoje você foi conduzido por uma jornada profunda. Aprendeu que a ansiedade não é invencível e que Jesus deixou caminhos espirituais concretos para enfrentá-la. Descobriu o poder da oração sincera no Getsêmani, o escudo da palavra no deserto, o filtro mental de Filipenses, a força do louvor nos Salmos, a autoridade espiritual para expulsar pensamentos opressores e a paz que nasce no silêncio da alma. Mas agora, ao fim desta caminhada, vem a decisão mais importante. O que você vai fazer com tudo isso? Vai deixar este vídeo ser apenas mais um? Ou vai transformar essas revelações em prática diária? Deus plantou sementes no seu coração hoje, mas cabe a você regá-las, protegê-las e cultivá-las. A libertação foi iniciada, mas a manutenção é sua responsabilidade. O Espírito Santo está pronto para continuar o que começou, mas ele precisa do seu sim todos os dias. Por isso, se você foi tocado por esta mensagem, se algo mudou dentro de você, se sentiu que o céu falou diretamente à sua mente e ao seu coração, eu te convido agora a selar esse compromisso. Escreva nos comentários a seguinte frase: minha mente pertence a Cristo. Sim, escreva isso como uma declaração espiritual pública. Um testemunho de que você não apenas assistiu até o fim, mas viveu este vídeo. Quero ver quem são os escolhidos, os valentes, os perseverantes, aqueles que se posicionam, aqueles que decidem. Agora olhe para o botão de inscrição aqui do canal. Você está inscrito? Se não estiver, pare tudo e se inscreva agora. Não, apenas para receber mais vídeos, mas para dizer a si mesmo e ao mundo: eu escolho alimentar minha fé todos os dias. Porque há quem vá à igreja aos domingos, e há quem transforme todo dia em um altar. Esse canal é um refúgio espiritual para milhares de pessoas que não têm um templo físico por perto. Aqui, muitos encontram conforto, direcionamento, esperança. Ao se inscrever, você faz parte disso. Você se torna coluna. Você apoia algo maior que você mesmo. E se você já é inscrito, parabéns. Você é parte viva desta obra. Que honra caminhar contigo. Agora, antes de ir, compartilhe este vídeo. Envie para alguém que você ama, para aquele amigo ansioso, para aquela irmã que vive sobrecarregada, para o familiar que anda perdido. Pode ser que essa seja a mensagem que ele ou ela precisa para voltar a viver. Não guarde o pão espiritual só para você. Divida. Evangelize. Seja ponte. E lembre-se, mesmo quando ninguém mais te entende, mesmo quando sua mente te acusa, Deus está com você. Ele te vê, Ele te escuta, Ele te sustenta. A paz que você sentiu aqui pode ser permanente. Basta continuar firme. Agora te faço um último pedido. Não pause o vídeo ainda. Fique em silêncio por alguns minutos. Deixe que a música de fundo penetre seu espírito. Feche os olhos. Respire profundamente e diga algo ao Senhor. Pode ser um agradecimento, um pedido, um louvor. Pode ser apenas: Senhor, obrigado por hoje. Mas diga algo. Esse momento final é mais do que encerramento, é comunhão. E na comunhão, o milagre continua. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá,
Paz em Cristo.